Rapaz, eu me chamo Pastor André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e eu tô aqui mais uma vez para passar uma palavra para a tua vida. Às vezes eu prego sobre histórias de ensinamento, de alertas e às vezes eu prego sobre a palavra de Deus. Amém? E hoje eu tô trazendo um ensinamento que tem feridas, tem cicatrizes que a gente olha pro corpo da gente, né? E vê as cicatrizes e a gente nem sequer se lembra como se formou aquela cicatriz. A gente fica tentando lembrar como aquela cicatriz se formou e a gente não consegue lembrar. Mas tem cicatrizes dentro de nós, cicatrizes internas, que a gente não vê com os nossos olhos carnais, mas que a gente sabe que elas estão lá e não consegue esquecer como elas se formaram. E uma delas sabe o quê? Gente, tá de cabeça para baixo o celular e eu vou ajeitar e vou continuar. Tudo bem? Ok para vocês? Eu acho que é. Tá meio doido esse celular. Olha, eu tô. O tempo tá passando. Então, vai ficar assim, não sei se tá de cabeça para baixo. Porque quando eu coloco ao contrário, não dá para ver o direito. E quando eu coloco assim, dá para ver e o botão fica aqui à minha direita para eu apertar. Então vai ficar assim. Não sei se tá de cabeça para baixo, o vídeo vai ficar de cabeça para baixo. Porque a contagem está de cabeça para baixo. Então, deixa eu continuar falando. Tem uma coisa assim que rasga o meu coração, sabe? É saber como que o Louro do Geronço, conselheiro tutelar, ele tomou meu filho de mim. Ele tomou meu filho de mim, é, me acusando de de eu ter ansiedade. E é incrível que quando eu derrubei os computadores lá no Conselho Tutelar, porque eles tinham tomado meu filho de mim, disseram que tinha um papel, que esse papel comprovava porque o meu filho não podia estar comigo, mas eles não deixaram eu ler. Então eu queria ler esse papel e por eles não deixarem eu ter acesso a esse papel, eu derrubei alguns computadores. E então o que aconteceu? Ele chamou a polícia para mim. Onde eu fui presa num presídio, como se fosse uma marginal, num presídio onde tinha marginal de verdade, onde eu tive contato assim com pessoas que faziam as maiores crueldades assim, que inimaginável a uma pessoa como eu que só vive dentro de casa para a família. É, e interessante que eu tava lutando para resolver o meu benefício, né, que hoje eu recebo, graças a Deus, o meu Lois, né? O meu benefício Lois. E aí eu tava com todos os papéis, né, da minha doença, da ansiedade que eu tive desde que a minha mãe morreu. Que já foi. A minha mãe morreu. É, minha mãe morreu em 2018. A minha mãe morreu em 2018. E que foi a época que eu também me separei, né? Hoje está com 7 anos que a minha mãe morreu e está com 7 anos que eu tô separada. É, e então eu fui obrigada a sentar na máquina de costura e trabalhar para poder sustentar os meus filhos, dois filhos, uma de 10 na época e o outro bebezinho. Ele nasceu em 2018. Eu me juntei com o pai dos meus filhos em 2004. Me separei deles em 2018. Tá com 7 anos que eu tô separada e solteira.
porque eu vivi só para os meus filhos, porque eu não queria colocar ninguém junto com meus filhos para não prejudicar os meus filhos, para ninguém fazer nenhum mal aos meus filhos. Enquanto meus filhos estavam comigo, eu não arrumei ninguém para minha vida. E até hoje estou só. Então, o que aconteceu? O louro do Geronço, ele tomou meu filho de mim, o louro do Geronço, conselheiro tutelar, chamado Francisco de Assis, ele tomou o meu filho de mim porque eu tinha ansiedade. E é interessante que ele me mandou me prender, eu com todos os documentos, mostrando que eu tinha a doença, a ansiedade, e mostrando, e estando com meus comprimidos lá dentro. E estando com meus comprimidos lá dentro, ele mandou me prender. E o pior, que a polícia me prendeu. Quando a gente chega lá quando a gente chega no presídio, eles olham tudo da gente. E eles viram lá, gente. Eles viram tudo, comprovando que eu tinha ansiedade. Que eu tinha ansiedade. É interessante a maneira que o louro do Geronço arrancou o meu filho de mim por eu ter ansiedade. E mandou me prender, porque eu derrubei os computadores do Conselho Tutelar. Eu estando com os papéis tudinho ali comprovando que eu tinha ansiedade. Tanto é que lá na cadeia de Pentecoste, eu disse assim, me tragam uma garrafa com água e um respiridona. Eu pedi pro delegado lá da cadeia do Pentecoste, me traga uma garrafa com água e um respiridona. E ele me trouxe. Eu me lembro que lá na cadeia do Pentecoste tava dois rapazes. Um maior, assim, como se tivesse uns 19 anos, e uma criança de 16 anos para poder. Um ficou em Tapipoca, o outro foi não sei para onde, e eles me mandaram para Sobral. E o de 16 anos, era a primeira vez que ele tinha sido preso, e ele estava até meio perdido, perguntando assim, ele ia passar 40 dias preso, e ele estava perguntando assim, quantos dias é um mês, quantos dias é os 40 dias, 40 dias, e aí o delegado, né, o policial que estava levando, respondeu que era 2 meses, né? Me lembro muito bem de tudo isso. E, sabe, o erro onde está o erro é porque por que o louro do Geronço, Francisco de Assis, conselheiro tutelar, tomou meu filho de mim por eu ter ansiedade e porque ele não me mandou para uma clínica onde eu poderia ser tratada por eu ter derrubado os computadores, e em vez de ter me mandado para cadeia, um presídio onde tinha um monte de marginal das piores classes, marginais que dominavam um bairro inteiro, fazendo eu correr risco de vida. Em vez de me mandar para uma clínica para eu ser tratada, porque me chamou polícias para me prender, como se eu fosse uma marginal. Eu estando com os medicamentos e todos os comprovantes que comprovam que eu tenho ansiedade. Então, gente, essas são as feridas que tá dentro de mim que não cicatrizam, sabe? Por que que eu tenho, por que que eu tenho, por que que eu não tenho demência? Por que que eu não tenho crise? Por que que eu não tenho ansiedade? Para ser presa, mas eu tenho ansiedade para não cuidar do meu filho, para não estar com meu filho. Porque em Louro do Geronço, Francisco de Assis da merda. Agora sim, eu tô te distratando. Vai, me processa. Me processa que eu não tenho medo de você. Você não era para ser um conselheiro tutelar. Você é um. Sabe o que você é? Você é um corrupto.
O conselho tutelar não era para te aceitar lá. Você é corrupto. Você fica do lado das pessoas erradas, em vez de ficar do lado das pessoas que realmente tratam as crianças, os filhos bem. Viu? Tem muitas coisas que vão ser reveladas que vai te atingir. Eu tenho muitas feridas. Essa é só uma delas. Que aquele povo lá causou em mim. O povo que tu arrancou meu filho dos meus braços para entregar para eles. E agora eu tenho essa ferida que tu causou, a ferida que a Maria do Socorro, conselheira tutelar, causou quando ela mentiu para tomar meu filho de mim. A ferida que tu causou e várias feridas que aquele povo inteiro causou. Tá aqui, ó, dentro de mim. E todos os dias eu me ajoelho, mas não é por ter medo de vocês, não. Eu me ajoelho é para mim não ser mais uma pessoa mal, no meio de tantos ruins, procurando fazer com que as pessoas boas sejam ruins. Para que eu não seja uma das que fabricam mais pessoas ruins nesse mundo.